Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Urso de Prata, programa dos seus dias úteis, para falar sobre as notícias do mercado financeiro, de modo inteiramente improvisado no dia de hoje, 12/6/2023, uma segunda-feira. Sou Bruno Macedo e sem delongas, vamos às notícias, gravado da tela do meu computador, sem edição, porque deu problema na internet daqui de onde eu estou. Mas, enfim, hoje a gente tem que relembrar algumas coisas importantes que vão acontecer, ou que já aconteceram na semana passada e nessa que vai se iniciar. Primeira coisa para a gente lembrar, a conclusão do negócio aí da UBS com a Credit Suisse. Foi concluída a aquisição deste último pelo primeiro, com a supervisão aí da instituição combinada num patrimônio de 1,6, avaliado em 1,6 trilhão de dólares, que é 2 vezes o PIB da Suíça e uma das 10 maiores instituições bancárias da Europa. Também vamos falar um pouco da reunião do FONC, que começa amanhã e termina na quarta-feira, né, dia 14, e também questões aí da dívida brasileira, que já há uma discussão se vai ser possível concluir dentro do estimado, se vai ter que fazer uma nova arrecadação. Vamos falar um pouco aí da principal notícia, que é uma nova tentativa de aquisição da Braskem pela Unipar, alguns detalhes, tem bastante coisa para a gente comentar, e também Provento, juros sobre capital próprio aí da Itaú, o Banco Itaú anunciou, né, e além de pagamento de alguns atrasados, e mais uma venda de ações da XP pela Itaúsa. Não sei o que está mexendo aqui no meu mouse. Mas enfim, com muitas dificuldades técnicas, hoje a gente está gravando o nosso vídeo e, obviamente, também o nosso giro global. Senhor, que complicações. Mas, enfim, falamos aí da aquisição do Credit Suisse pelo UBS e o mouse manchando sozinho, mas só para relembrar, não foi uma aquisição voluntária, né? Para de mexer, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos ver se ele para aqui, depois a gente prossegue. Parou? Que bom. Então não foi uma aquisição voluntária essa do Credit Suisse, foi quase que uma imposição do governo suíço, porque o Credit Suisse estava muito endividado. Primeiro, mais recente episódio do Arquegos, onde emprestou dinheiro aí para um coreano que não tinha condições de fazer os negócios, mas várias instituições fizeram, só que essas instituições se resguardaram adequadamente. Também a empresa esteve envolvida em muitos episódios anteriores também de financiamentos mal sucedidos, negócios que não tiveram um respaldo adequado e acumulou uma série aí, de prejuízos. Prejuízos esses que ela não conseguiu amortizar ao longo dos anos. Enfim, isso só mostra que não basta você ter um nome se você não souber lidar aí com esse nome, com esses seus investimentos, você pode quebrar. Acontece isso no Brasil, por exemplo, com empresas como a Oi, que não é de nome, ela não consegue se manter. Enfim, o governo suíço meio que forçou essa aquisição, senão iria quebrar a Suíça, e agora essa instituição é maior que a Suíça, é o maior banco suíço, e a gente falou top 10, mas deve estar ali entre terceiro e quarto lugar das maiores instituições da Europa. Foi uma tendência que aconteceu nos Estados Unidos também, algumas instituições bancárias daquele país foram resgatadas, mas o principal nome que ficou marcado desses episódios recentes foi realmente o Credit Suisse. No Brasil a gente teve, nos Estados Unidos teve o Signature Bank, o First Republic e alguns outros que não me vêm ao caso, alguns associados à questão de cripto, mas a maior parte por causa principalmente desses juros, que a própria previsão do governo americano dizia que iria cair em algum momento e não caiu tão cedo. Obviamente acaba havendo uma penalização das instituições bancárias, se pensa que talvez os juros estejam próximos a cair, mas mostra-se também que tem instituições aí que estavam nadando pelado. Com relação a essa questão de juros, e meu Deus do céu, mais uma falhinha técnica, vou deixar só o slide na tela para a gente não se atrapalhar muito. Com relação a essa questão de juros, a gente tem aí talvez um alívio, reunião do FONC, Comitê de Política Monetária Americano, se reúne, começa na data de amanhã, dia 13, termina no dia 14,
e a maioria dos analistas acredita em manutenção da taxa básica americana, FFR, no patamar atual de 5 a 5,25, né? Isso de acordo com os dados recentes aí, americanos, né, econômicos. O desemprego aumentou finalmente, né, já que essas políticas de juros altos tinham com o intuito de aumentar o desemprego. Lógico, não querem ficar todo mundo desempregado, mas eles não querem pleno emprego, 97%, porque aí os salários aumentam, e isso prejudica lá o racional deles. Então o desemprego aumentou, que desinfla as folhas de salário, e a inflação deu uma recuada, né? E basicamente os juros sobem para conter a inflação. Nunca se fala aí da impressão de dinheiro absurda que foi feita, em especial da pandemia para cá, mas já vinha feito de anos e anos, mas como é o que tem para hoje, né? Esses dados são corroboradores de que possivelmente os juros estão sim chegando ao topo, dado que inclusive a inflação está em 5%, né? 4,72%, próximo aos juros, ou seja, já está começando, surtiu efeito essa política monetária de juros. E com isso pode ajudar o Brasil a também reduzir os seus juros. A gente vai ver que a curva deu uma corrigida. Porém, aqui no Brasil a gente não tem só a questão de juros, tem também a questão do déficit, o gasto. Integrantes da equipe econômica estimam que seja necessário um incremento de 110 bilhões de reais para zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem. Cabe lembrar, a meta no começo deste ano de 2023 era que 2023 terminasse com superávit, mas já se fala que deve terminar em déficit aí de 10 bilhões inicialmente, agora 110 bilhões aí, aparentemente 100 bilhões esse ano, já por ano que vem já não se sabe, mas a nova meta, a meta atual, vamos dizer assim, é fechar o ano que vem com superávit, ou seja, com receita superior à despesa, o que não parece ser crível, né? Isso foi estabelecido pelo Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, no arcabouço fiscal, mas a gente tem que ser realista. De janeiro até agora, essa meta já foi revista e aparentemente ela continua não factível. Para isso, segundo esses integrantes, será preciso um aumento de receitas ainda inestimadas, que, como não se fala em corte de gastos, aumento de receita. E quando a gente fala em aumento de receita estatal, basicamente é aumento de tributos, aumento de impostos sobre a população e sobre os empresários, e também fim de algumas concessões tributárias, alguns benefícios. Enfim, o arcabouço fiscal tramita no Senado, foi aprovado na Câmara, definiu metas para resultado das contas públicas com expectativa de zerar o déficit em 2024, ou seja, esse ano seria déficit, ano que vem será zerado, ou seja, 0 a 0, e a partir de 2025 ter superávit, ter receita superior ao déficit. Problema, carga tributária do Brasil já é uma das maiores do mundo. A gente pode não ter alguns impostos, como sobre dividendos ou sobre algumas operações financeiras, isso não significa que a gente já não supere muito com outras cargas que são impostas à população. Então, defender mais tributos numa população que já paga, sei lá, 40% do que ganha em impostos, trabalha 3 a 4 meses do ano só para pagar impostos, seria algo absurdo, mas é algo que aparentemente vai passar, ou está sendo proposto, e a parte da população considerável apoia isso aí, que é um problema na verdade. Então, esse meta de superávit de 2025, mesmo com tudo isso aí, também não parece factível, né? Só que aí eles estão desconsiderando também o pagamento dos juros da dívida, né? Com receitas maiores que as despesas, desconsiderando o juros da dívida. Então, é aquele superávit peronomútil. Em 2025, o governo quer atingir, inclusive, um superávit de 0,5 ponto percentual do PIB. Mesmo sendo uma meta bem singela, diante da situação atual, não parece crível e não me surpreenderia se nos próximos meses já fosse revisto como impraticável. Mas é uma das coisas que o governo tem tentado. Na sequência, a notícia principal de hoje, né, mais uma proposta, Unipar Carbocloro, empresa aí basicamente que trabalha com cloro, soda, que é para fazer higiene, saneamento de água e também acho que tem alguma coisa de PVC, formou esses acionistas que fez uma nova proposta, a Nova Nor. Nova Nor, para quem não sabe, é a ex-Odebrecht, que é a controladora da Braskem, entre outras empresas. O construtor, mas no caso da Braskem,
é uma petroquímica, e com os bancos credores, né, titulares de alienação fiduciária da Braskem. Então fez a proposta com a Nova Nor, ex-Odebrecht, e com os credores da Braskem, no caso com os credores da Nova Nor. A companhia enviou nessa data uma proposta, nessa data, no caso dia 10, que foi feita essa proposta, não vinculante à Nova Nor, que contempla o pagamento parcial dos bancos credores, bem como novas condições para o saldo da dívida remanescente e a possibilidade da Nova Nor continuar com uma participação minoritária indireta. Basicamente, os termos da proposta, isso aqui são fatos relevantes tanto da Unipar quanto da Braskem, ambos na descrição. A Unipar passaria a ter 34,36% das ações da Braskem, entre as ordinárias, praticamente, porque é do controle, tirando o que está em tesouraria, ao preço de ação R$ 36,50. Não cheguei a ver quanto está a Braskem, mas ela oscilou próximo disso aí quando teve uma resposta, uma oferta recente que ela não aceitou. Já a Nova Nor permaneceria com uma participação minoritária, representativa indiretamente de 4% do total de ações. Ou seja, vai ficar lá só como aquele sócio, para muitos nem relevante, né? Porque 5% é o mínimo para você fazer um fato relevante. Mas vai ter uma participação aí singela na empresa qual ela atualmente é controladora. Na estrutura atualmente pretendida para a operação, a companhia lançará uma oferta pública. Sempre que eu falo companhia aqui, eu estou me referindo a Unipar. E quando eu falo da operação, Braskem. Então, a companhia lançará uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem para aquisição de ações ordinárias e ações preferenciais. Leia-se, OPA. Vai fazer uma OPA, a Unipar, se for aprovado, obviamente, para comprar ações da Braskem e atingir esse patamar aí pretendido. Inclusive ações preferenciais classe A e classe B de titularidade do controle da Braskem. Então, tanto BRKM 3, 5 e 6. Para falar a verdade, eu nem sabia que tinha 6. Né? Realmente, esses dois tipos de preferencial é meio complicado. Bom, dos ações minoritárias da Braskem e uma tender offer, né? Uma oferta aí singela na tradução livre, para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A, né? No caso, a Braskem 5, né? Que é a preferencial classe A. Então, ele quer comprar toda a Braskem 5 e ainda pode comprar boa parte da Braskem 3 para ter o controle suficiente e mais boa parte da Braskem 6, além das ADRs, né? No caso, representadas para aquisição da titularidade do controle tal, e de titularidade dos acionistas, me perdi, muita coisa na tela, representado por ADRs, né? Inclusive listada na NYSE. Então, além de pegar essa totalidade de ações aí de um tipo, pegar aí a ADR. Pelo que eu entendi, inclusive pela leitura, a totalidade das ações preferenciais classe A são representadas por ADR, então teria um tipo de ação que é só representada por ADR. Desculpa, amigos, eu vou ficar devendo aqui uma informação mais clara, mas de uma forma resumida, a Unipar quer entrar pesado aí na compra da Braskem, né? Ter uma participação relevante na Braskem, e como é uma empresa aí com respaldo, com aval, que vem dado lucro, que vem dado retorno, talvez possa ser algo interessante. Porém, a gente sempre lembra que no passado recente, toda vez que houve uma tentativa de resgate, acabou não sendo feliz. O último episódio mais evidente foi o caso da BRF, que ainda não deu bons frutos para a Marfrig, embora sejam do mesmo setor. E aqui da Braskem, até um setor um pouco diferente do da Unipar, relacionado, mas diferente. Então, não é certeza que vai resgatar a Braskem, nem que vai dar lucro para a Unipar, mas se você não arrisca, você não petisca. E também todas essas ofertas aí propostas nos mesmos termos e condições que forem ultimamente negociadas com as partes envolvidas na operação e sujeitas à legislação e regulamentação aplicáveis. Ou seja, vai passar por CVM, vai passar por CAD, para ver se não tem concentração de mercado, aquela coisa toda. No momento adequado, a companhia negociará envolvidas na operação, isso eu estou repetindo,
A companhia negociará com a Petrobras, que também é um acionista relevante, sua participação nos termos da operação de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir uma renegociação do atual acordo de acionistas. Eu não lembro, mas acho que era 51, pouco da Novonor, né, a Odebrecht, e os outros 49 da BRKM3 da Petrobras. Então, a Petrobras não tem ação, acho que preferencial, né, nenhum tipo, mas da ordinária do controle é quase 50%. Então, mesmo que a Unipar Cargo Cloro se torne um acionista controlador, ela ainda teria uma acionista relevante, que é uma estatal. Né? Então, isso aí é sempre um problema, né? No caso da Braskem, né? No caso da Braskem. Mas acredito que isso possa caminhar, até porque é o seguinte: a Petrobras produz petróleo, a Braskem é a petroquímica que refina esse petróleo, e a Unipar trabalha com alguns produtos que são derivados de petróleo ou que tem algum vínculo com petróleo. Então pode ser alinhado aí de alguma maneira. Tá bom? A operação deverá conter condições normais desse tipo de operação, tais como a negociação do documento vinculante, realização de auditoria na Braskem, a aprovação das autoridades competentes, tudo que a gente falou, e dos bancos credores. Vendo bastante aí a Braskem, acho que era 3 ou 4 vezes, acho que até mais, a sua dívida, a dívida em relação ao EBITDA. Então, é bem complicada aqui a situação da Braskem, já deixando bem claro. E aprovação tal, além de negociação dos documentos vinculantes, realização da auditoria, aprovação de autoridades do branco, e também tem uma questão aí com relação a um dano lá de Alagoas. Basicamente teve um incidente ali em 2018, extração de salgema pela Braskem, que provocou um abalo sísmico em 5 bairros de Maceió, capital aí do estado de Alagoas, e deixou rachaduras em milhares de imóveis e abriu crateras aí nas ruas da cidade, forçando mais de 55 mil pessoas a deixarem suas casas. Uma questão aí que tramita na justiça, que basicamente vai dar uma multa pesada, provavelmente, para a Braskem, e como a Unipar vai herdar o negócio, né, vai querer comprar o negócio, ela tem que arrumar isso aí. Ela acredita que tudo vai ser alinhado e já está colocando no preço essa questão. Então, a companhia, Unipar, espera haver a negociação final de uma solução de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas. Óbvio, né? Ninguém vai comprar algo que acha que a empresa vai tomar uma multa que vai falir, senão ela não comprava. E o objetivo é desenvolver uma estrutura para a implementação da operação que traga convergência de interesses com todas as partes envolvidas. E, no caso um pouco mais de uma empresa com mais de 50 anos de participação no setor, a operação faz parte aí da estratégia da Unipar. No caso, a operação é a Braskem, que tem mais de 50 anos, que tem mais parte com as partes envolvidas, tal, faz parte da estratégia da Unipar de ampliar sua participação no setor petroquímico brasileiro, que é o setor da Braskem, no qual pretende continuar investindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional. A companhia ressalta que todos os aspectos da operação discutidos acima estão sujeitos a contínua negociação, óbvio, não é escrito em pedra, afinal de contas é uma proposta não vinculante, pode ser definida detalhes, valores, etc. e tal, mas foi levada em consideração pela Braskem, talvez dessa vez eles aceitem. Estão sujeitos a contínua negociação e manterá o mercado informado dos desenvolvimentos nos termos da legislação e normas da CVM. E a Unipar foi criada em 1946, com o projeto da refinaria e exploração de petróleo União em Capuava, no ABC Paulista. Hoje a empresa é controlada pela Vila Velha Administração e Participações, que detém 57,8% das ações, e um investidor muito relevante é ele mesmo, Luiz Barsi Filho, um investidor pessoa física do Brasil, que tem 13,9% das ações da companhia. A petroquímica tem 3 unidades localizadas em Cubatão, São Paulo, Santo André, São Paulo e Bahia Blanca, na Argentina. Tem também participação na Solaban, empresa de geração de energia na Argentina, e cabível apontar que no final de maio a gestora americana Apollo, em conjunto com a estatal árabe ADNOC, já tinha feito uma proposta pela Braskem de 37,5 bilhões de reais pelas ações da petroquímica, o qual foi recusada. E de acordo com a oferta, cada ação seria vendida a R$ 47. A ação até chegou a buscar. Agora a proposta
36,50. A própria Unipar fez uma proposta em julho do ano passado, a qual também foi recusada. Uma das razões, talvez, da Unipar de ter uma proposta mais baixa é essa possibilidade de repente, fazer aí um abatimento de acordo com as dívidas que a empresa tem e, consequentemente, alinhar aí alguns negócios, enfim, né? Falar, ó, você está devendo até as calças aí, então você vai ter que me dar um desconto, senão a gente não fecha negócio. Então, é uma situação bem complicada da Braskem, Unipar tentando barganhar, é uma empresa muito relevante, setores pertinentes, talvez dessa vez vá, mas não sei. Bom, notícias prosseguindo, então, anunciou juros sobre capital próprio, 26 centavos bruto, 22 centavos líquido, database 19 do 6, datax 20 do 6, pagamento 25 do 8. Dia 25 do 8 também vai pagar o provento lá do dia 13 do 3, anunciado nessa data, com database 23 do 3 e 24 do 3, datax. O valor líquido também 22 centavos. Então, os dois 22 centavos líquido, 44 centavos ao todo, a serem pagos aí no dia 25 do 8, em relação à ação aí TUB 3 e 4, que paga o mesmo provento desde 1º de janeiro de 2019. Provento muito bacana, faz tempo que não vem um pagamento tão consubstancial assim, e é bacana, o maior banco da América Latina, sempre uma empresa interessante para se ter em carteira. E a holding, que tem ele várias outras empresas, Itaúsa, formou no dia 7, que vendeu mais algumas ações aí, né, da XP. Vendeu 12 milhões de ações que tinha em tesouraria da XP. Não sei porque que eu apaguei aqui, mas é isso aqui. Basicamente é XP, tá? Se digitou errado. Pelo valor aí de 1,1 bilhão de reais, considerando a taxa de câmbio do fechamento do dia 6. Esse anúncio é do dia 7. Assim, a Itaúsa passou a deter 23.470.985 ações da XP, que são negociadas em Nova York, no Brasil, BDR patrocinado, XPBR31 conversível em ações lá no exterior. São equivalentes aí a 4,44% do capital da XP e 1,53% do capital votante. Então, para votação, mínima participação da Itaúsa, mas tem também a participação do Itaú, mas basicamente é a alienação mesmo, é o foco da Itaúsa, que já disse que quer vender a sua participação em XP porque não considera como estratégica, né? Quer reduzir a participação no XP por não se tratar de ativo estratégico, sendo que os recursos seriam destinados ao reforço de caixa e ampliação do nível de liquidez da holding, talvez para investir nas suas outras investidas, como CCR, a EJA, Dexco, Alpargatas, etc. A alienação impactará positivamente os resultados da Itaúsa do segundo trimestre de 2023 em 400 milhões de reais líquidos de impostos. Olha que maravilha! Então isso aí pode ir para a caixa da empresa, pode ser distribuído em dividendos. Falou caixa, provavelmente não vai ser distribuído em dividendos. Mas é muito interessante, já é em linha, não é surpresa para ninguém que a Itaúsa quer vender aí sua participação em XP, assim como o Itaú também. Itaú talvez mantenha, mas a Itaúsa, por alguma razão, quis vender. E nosso giro global está muito atrás, amigos, mas a gente só comenta que os juros não andaram muito, até subiram um pouco, a inflação sob controle, a gente tem que ver aí como é que vai ser a definição de juros, pré-IPCA e ainda mais. Se a gente vê aqui, por exemplo, o commodity caiu basicamente hoje durante boa parte do dia, inclusive petróleo e derivados, a não ser algumas agrícolas e metálicos, mas nada digno de nota. Da última vez que eu fiz a medição, o petróleo estava testando a mínima do ano, 72, próximo alvo 68, reflação, recessão, queda e tudo mais, como a gente já comentou algumas vezes. Isso pode impactar no preço do Brasil, mas está muito mais otimista o Brasil por causa dos juros do que a queda do petróleo. Gás natural segue na lateralização de 5 meses, 2 a 2.400, agora 2.250. Nada de novo. Minério de ferro, após uma alta quase contínua aí no mês de junho, faz uma correção aparentemente natural, tocando aí a faixa próxima dos 107, está 108,45, mas respeitando. Alvos para baixo 107, para cima 116. Índices futuros, quando eu vi aqui, os índices futuros americanos em alta, bom otimismo, com o VIX futuro subindo 1,06 do SP500, DAX alemão 1% e Nikkei japonês 0,87. Bolsas nos Estados Unidos subindo no momento que eu vi, com destaque do índice de small caps,
o Russell 1,14 e o VIX subindo bem, 4,84. Mas apesar da subida boa, ele está abaixo de 15, está na menor cotação dos últimos 3 anos, então é meio que natural fazer uma correção para cima. As bolsas na Europa, a imensa maioria sobe, próximo a 1%. Na Ásia é um panorama um pouco mais misto, mas mais tendente ao positivo, nada significativo. O MOEX caiu 0,06, RTC caindo 0,05 no momento que eu vi, e o Ibovespa ao longo do dia estava subindo 0,31%, 117,366. Se a gente vê aqui o Ibovespa, para testar aí o próximo alvo de 118 e depois 122. Para o alto e avante, sem nenhum sinal de parada. E FIX também, né, 3.046, já está em terreno desconhecido dos últimos 3 anos e para o alto e avante. Perde um pouco de força, mas não começa a cair por enquanto. Fundos imobiliários. Força do dólar, né, no caso índice brasileiro em dólar, 31,55, apesar disso tudo, ele não avança muito, abaixo ali dos 31,70, talvez mais comedido por causa do dólar, mas nem parece com isso, enfim. E a volatilidade dele, menor cotação também dos últimos 2 anos, 26,81, não tem nenhuma referência gráfica aqui, isso aqui antes da pandemia não era visto. Se a gente vê o SP500 para testar novamente os 4.300, está ligeiramente acima, 4.314, caso rompa, aí amigos, aí lá nos 4.500, 4.800, essa aqui é a maior cotação desde agosto do ano passado. E a volatilidade, como dito, tocou a mínima aí dos 3 anos, estava ali em 14, agora 14,50, nada fora do normal. DXY, força do dólar, deu uma leve correção, 103,7, mas ainda muito forte em relação ao iene e ao franco suíço. Em relação ao real, um pouco mais enfraquecido. Ao longo do dia, a moeda americana chegou a bater 4,88. É a menor cotação do ano, na minha opinião, um bom momento para comprar a moeda americana. O euro também bem enfraquecido, ele está na casa de 5,24, bom momento da moeda brasileira. Mas se sobe a moeda brasileira, é melhor vender do que comprar, né? E aí você compra que está caindo, que seria o dólar, enfim. O Bitcoin segue aí 25.800 dólares, 127 mil reais, né? Eu acho que é isso. 127 mil reais em leve queda aí, fazendo aquela escadinha do mal. E o Ethereum perdeu, depois de muito tempo, os 1.800 dólares, 1.737 dólares, 8.500 reais, fazendo correção às duas principais criptos. Te encerra com o Merchan, amigos. Interactive Brokers, corretora completa, operar no mercado de bonds, commodities, títulos, moedas, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, diversos países lógicos de investimento. Se você quiser aí, seguindo as condições do link na tela e na descrição, você pode ganhar até 200 dólares como prêmio de boas-vindas. E se você quiser saber como operar, a gente tem uma playlist aqui no canal, Operando na Interactive Brokers. Só procurar aqui o que você acha. Se quiser se tornar um membro, a assistência vai crescer, ganhar algumas vantagens, como exclusivas, grupo Telegram, slides das apresentações que eu faço e muito mais. Temos o grupo Telegram, seu canal financeiro de compartilhamento de conteúdo, livre acesso, link na descrição e na tela as minhas redes sociais. Amigo, se você ficou comigo até aqui, gosta desse conteúdo, quer mais informações aí sobre o mercado financeiro, geralmente com não tantos improvisos aí com a internet funcionando melhor, com mais recursos gráficos. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que possam ter interesse nisso aqui. E se inscreva também nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, que a gente está com um novo, já que foi perdido um antigo. No mais, agradeço a todos do fundo do coração pela paciência e pela audiência. Um abraço a todos e vai sim.